Bom dia, gente boa. Bom dia para você que está aqui. 6 horas da manhã, já desperto, preparado, motivado para receber a palavra de Deus no início das suas atividades, da sua rotina. Eu sei que tem gente que acorda antes, tem uns que têm se programado para acordar para receber o conteúdo ao vivo aqui das mensagens dos nossos 10 dias de oração. E hoje nós estamos no dia 28 de fevereiro, dia 6. O tema nosso é Esperança Segura. E eu quero convidar você para, junto comigo, ouvir mais uma vez a mensagem da Palavra de Deus. Nós temos a nossa apostila, e eu tenho aqui a minha do meu lado, aqui, ó, a apostila Primeiro Deus, que tem como título O Fim, Preparação para a Vitória. Eu sei que muitos de vocês baixaram os materiais todos que o site adventistas.org disponibilizou para acompanhar os 10 dias de oração. Tem lido o sermonário, tem lido a apostila, tem ouvido outros canais também, outros pregadores, outras pessoas que têm feito também as suas reflexões, as suas leituras sobre os temas dos 10 dias de oração. Eu li aqui os versículos que foram colocados como tema da nossa reflexão aqui da apostila, não do sermonário, da apostila, e lendo aqui, dando uma olhada aqui em alguns textos, me veio à mente um outro texto que eu vou usar para a gente parar para pensar um pouquinho da palavra de Deus no dia de hoje para nós, tá bom? Mas antes disso, nós vamos cantar a música tema e eu volto aqui com a oração para a gente ter esse momento especial de meditação. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor. Meus tesouros dou meu melhor, eu te dou. Vamos orar então agora, se você puder fechar os olhos. Se você não pode, conecte-se com o sentimento e com a certeza de que Deus está nos ouvindo agora, nos recebendo agora, porque eu quero orar aqui em nome de todos nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, eu agradeço ao Senhor por estar aqui começando mais uma manhã com muitos amigos meus e outros que estão me assistindo em outros momentos, em outro horário. Nós estamos unidos em torno da Tua Palavra com a intenção de ouvirmos não apenas uma mensagem boa, gostosa, confortante, mas algo
que nos motive, que nos dê energia, que nos dê forças para viver a sua vontade no dia de hoje para nós. Fale para o nosso coração agora nesse instante. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler com vocês, eu preparei aqui uma apresentação para facilitar aqui a leitura. Quero ler com vocês o trechinho do Evangelho de Mateus. O tema da apostila fala sobre esperança segura e traz versículos que se referem à segunda vinda de Jesus, à volta de Jesus, e por isso o tema é esperança segura. E eu quero ler o texto do Evangelho de Mateus que diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Uma das figuras mais conhecidas, uma das personalidades humanas da história mais conhecidas, e talvez o rosto mais conhecido, porque muitas personalidades nós não conhecemos, né? Nós imaginamos, né? E vemos assim algumas pinturas, alguns quadros, por exemplo, de compositores, de vários cientistas, né? No século XIX, eles inventaram a fotografia e aí nós começamos a ver assim mais a aparência, o rosto mesmo de determinadas figuras importantes. Mas uma das personalidades humanas mais conhecidas, e eu até arrisco aqui a dizer, eu não tenho aqui uma informação numérica, né, factual para poder dizer isso para vocês, mas com certeza é um dos rostos mais conhecidos, né, se não o mais, é Albert Einstein. Einstein é tão famoso que ele falou um monte de coisa que ele nunca disse, né? As pessoas vivem colocando frasezinhas aí de Instagram, de redes sociais, assim, atribuídas a Albert Einstein, né? Albert Einstein. Einstein e Shakespeare, né? Duvide da maioria das coisas que Einstein e Shakespeare disse de acordo com as redes sociais, tá bom? Mas ele era uma personalidade muito curiosa, muito interessante, não apenas pela revolução que ele trouxe, né, com a sua nova percepção do universo até 1905, a humanidade tinha uma percepção newtoniana do tempo e do espaço, né? A gente conhecia a física de acordo com Isaac Newton, e a física funcionava aqui para explicar a força gravitacional, o peso e tudo aquilo que a gente entende aqui como esse nosso planeta funciona. Mas Einstein percebeu, e claro, ele não foi o primeiro a perceber isso, mas ele foi o mais importante para poder descobrir certas coisas. Ele percebeu que o universo não seguia as mesmas leis de Newton. E ele cria a teoria da relatividade. Primeiro a relatividade geral, depois a relatividade específica. Ele vai lançar as bases para aquilo que depois é conhecido como a física quântica. E ele fez muitas coisas importantes. Mas o que pouca gente sabe, somente aqueles que são estudiosos da vida de Einstein, é que Einstein ele morreu frustrado. Fez grandes coisas, descobriu grandes coisas, revolucionou a percepção do tempo e do espaço como a gente compreende hoje. Hoje você está me vendo aqui por essa transmissão, né? Porque existe a teoria da relatividade de Einstein e o universo é percebido de outras formas, por isso a tecnologia se desenvolveu dessa maneira. Mas o que pouca gente sabe é que ele morreu meio frustrado, porque ele viu que a teoria da relatividade explicava o comportamento macro do universo, a gravidade no universo, como ela deve ser percebida, de acordo com o tempo e espaço, como ele havia
postulado nas suas descobertas, mas havia regras diferentes e ideias diferentes que se comportavam de uma forma completamente bizarra no mundo microscópico, no mundo subatômico. E a física quântica se ocupa disso. E ele sempre procurou encontrar a fórmula única que unificasse o macro e o micro, o absolutamente singular, massivo, gigantesco no cosmos, com esse universo estranho, esquisito, invisível do mundo subatômico. E os físicos estão tentando até hoje encontrar o casamento entre essas duas realidades. Para Einstein, o universo deveria ser explicado numa fórmula única, simples e elegante, como ele dizia. Aquele físico famoso, não é? Stephen Hawking, ele tentou fazer a mesma coisa, tentou responder essas questões, não conseguiu. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu li um texto aqui que fala da vinda de Jesus. E quando se pensa no fim, há um tempo atrás, as pessoas olhavam para o futuro de uma maneira mais esperançosa, né? No século XIX, várias teorias positivistas surgiram, tentando olhar para o futuro, um futuro de ciência, de desenvolvimento, de descobertas, né? O homem iria construir, de acordo com a sua própria sabedoria e conhecimento, um paraíso na Terra. Aí o século XX nos presenteou, entre aspas, né, com 2 guerras mundiais. E vivemos por décadas na iminência de uma terceira, por causa da Guerra Fria. Eu nasci no final da década de 70 e eu me lembro que quando eu cresci na década de 80, eu via aquelas manchetes na televisão, no Fantástico, né, de que qualquer momento o presidente dos Estados Unidos poderia apertar um botão ou o presidente da União Soviética apertar um outro botão e o mundo se destruir numa hecatombe nuclear. Com o desmonte da União Soviética, no começo da década de 90, com aquelas conferências, com a conferência climática, né, com a Eco 92, que teve aqui no Brasil, algumas pessoas olharam para um futuro de esperança. Mas aí veio o século XXI e nós estamos vivendo, depois de uma crise da saúde, da Covid, e ainda vivendo em guerra na Rússia, Ucrânia, nós estamos cansados. Então hoje, quando se fala do fim, olhando para um cenário próximo, nós estamos vendo que a humanidade caminha a passos acelerados para o fim. Existe um contador temporal, não é? Que é chamado de relógio do apocalipse, né? Alguns costumam se referir a esse relógio dessa forma, não que seja um relógio de verdade, mas é uma forma, uma expressão. E muitos cientistas e filósofos e pensadores se referem ao relógio do Apocalipse. Diz que nós já estamos ali a alguns minutos do Apocalipse e nós avançamos alguns segundos nessa contagem com esse conflito aí da Rússia e da Ucrânia. Então olhar para o futuro hoje dá medo, porque o futuro é incerto. O futuro ele traz crise econômica, traz um planeta cada vez mais drenado nos seus recursos naturais para poder satisfazer a demanda tecnológica do homem. Nós estamos cansados porque não vemos mais esperanças nem na política, nem na religião, nem em figuras carismáticas. Então falar que o mundo está indo para o fim, hoje você encontra várias personalidades intelectuais afirmando isso. Não precisa ser um pastor, um padre, um líder religioso apocalíptico para dizer isso, tá? Mas por que a gente fala do fim e fala de esperança segura, né? Porque a palavra diz que o fim não é uma hecatombe nuclear, o fim é um recomeço. O fim é um novo começo. É paradoxal falar isso, né? O fim é um começo, mas é assim que a Bíblia diz. Deus vai intervir nessa história no momento mais crítico e ele vai trazer um novo reino, um novo mundo. Mas você está se perguntando assim, tá, mas por que Einstein tem a ver com isso? A não ser o fato de que ele era físico e cientista e lutou muito para que a humanidade não se destruísse, embora as suas teorias tenham sido utilizadas também para construir a bomba atômica, não é? E tudo está interrelacionado nesse aspecto. Porque Einstein queria encontrar uma resposta básica, simples, elegante, que explicasse tudo. E aqui nesse sermão de Jesus sobre o tempo do fim,
Ele fala isso. Qual é a resposta simples, básica e elegante para a vida? Ele está falando do fim, ele está falando da iminência da sua volta, ele está descrevendo para os discípulos em Mateus 24 o cenário do mundo na história e nos últimos momentos da sociedade humana. Ele fala sobre a maneira como a vinda dele iria tomar a todos de assalto, e foi esse o espírito do texto que eu li aqui para vocês. Mas, ao contrário do que se esperaria em qualquer pregador apocalíptico, Jesus não termina o sermão dele com uma nota de ameaça, com pressão, porque é isso que você escuta em vários pregadores. Muita gente prega sobre o fim e vai colocar nos seus auditórios, nos seus ouvintes, o medo, né? A gente pensa assim, olha, Jesus está voltando, então eu tenho que participar de um reavivamento e de uma reforma. E aí a gente procura, de uma maneira artificial, emular reavivamento e reforma na nossa vida, porque estamos vivendo na iminência do fim. E aí a gente pensa assim, como é que eu posso viver um reavivamento e uma reforma? Mudando os hábitos da minha vida, jogando fora um monte de coisa, fazendo dietas, né? Dietas as mais diversas, de tudo aquilo que é prejudicial. E você até consegue por um tempo, semanas, meses, mas você não muda a sua vida dessa forma. Você já tentou. Eu sei que muitos de vocês já tentaram. Eu já tentei. E a gente não consegue assim. A resposta está numa coisa só. Jesus ele fala sobre o fim. Mas qual é o espírito que ele espera ver nos seus seguidores, à medida que eles têm consciência que o fim está chegando? Ele diz assim, olha, a sociedade aí vai ser como nos dias de Noé. Eles vão estar casando, bebendo, comendo. Tem problema em casar? Em beber, em comer? Não, ele está citando coisas do dia a dia. E o que ele está colocando aqui, é claro que a sociedade dos tempos de Noé era marcada pela lascívia, pela sensualidade, pela violência. Gênesis diz que a violência era a marca principal, né? A desvalorização da vida. Né? E a gente está vivendo mais ou menos em tempos assim. Né? A gente vê a sensualidade, que é uma forma de desvalorização da vida também, quando você usa o outro de acordo com o seu interesse, com o seu objetivo, de acordo com o seu desejo. A violência é uma forma de desvalorização da vida, porque se atenta diretamente contra a dignidade da vida da outra pessoa. Mas o que marca tudo isso é a falta de amor, é esse esvaziamento do amor. E é o que Jesus diz. Então ele diz assim, as pessoas vão estar voltadas para si mesmas, vivendo para suas próprias vidas. E é por isso que a minha vinda vai pegar todo mundo de assalto. E aí ele diz, como é que vocês devem viver? Aí ele vai contar parábolas, histórias, do servo bom e do servo mau, a história das 10 virgens que foram convidadas para um casamento e faltou azeite ali na lampadinha, né, no lampadinha a óleo que elas tinham ali. Ele fala sobre o espírito na vida, que muita gente vai sufocando, sufocando, matando, matando, e vai deixando de ter reservas interiores para viver os momentos de crise. Ele fala sobre a parábola dos talentos, sobre dons, recursos naturais, talentos que Deus te deu e você não usa para poder fazer o bem. E ele termina falando a parábola, a história do grande julgamento, não é? Do rei que separa a humanidade, os da direita, os da esquerda, como os cabritos das ovelhas. E fica a grande questão. O tema principal do juízo aqui, de acordo com Jesus, não são os hábitos que você foi mudando porque você queria estar perfeito para o dia que ele voltasse. Mas ele fala, eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu estava preso e vocês não foram me visitar. Porque eu estava aí em todos esses que vocês não viram. Então a importância, a urgência da vida é amar, é o amor. Essa é a única resposta, é a única motivação. Só fica em pé para poder atravessar por esse momento de crise que a humanidade está vivendo, e piores virão, não sendo aqui catastrofista nem pessimista, mas piores virão, porque nós estamos descendo ladeira abaixo e todo mundo tem consciência disso. E tempos difíceis estão vindo aí pela frente. Só atravessa com sanidade mental, com saúde espiritual, com qualidade de vida quem ama. Só quem ama. Quem ama a Deus acima de tudo, quem ama a si mesmo, quem ama o próximo. O amor é essa fórmula única e elegante que foi dada na palavra para poder explicar a resposta para tudo. Não é?
Eu aguardo a vinda de Jesus com ansiedade no coração porque eu o amo. Não porque eu estou interessado em andar em rua de ouro e não pagar mais conta e não morrer nunca mais. Tem gente que almeja o céu pelas razões mais egoístas possível. Tem gente que é missionário pelas razões mais egoístas possíveis. Tem gente que prega o fim pelas razões mais egoístas possíveis. E ainda fazem isso nesse sentido de dar o medo, impor o terror, o pânico, o pavor no coração do outro. Mas só atravessa esse tempo sendo bênção quem ama. E quem ama não vai viver a existência voltada só para si. Quem ama vai servir, quem ama vai acolher, quem ama vai ver irmão no irmão, quem ama vai ver Jesus nas necessidades da vida. Quem ama vai se desenvolver, não porque quer ser o foco, o centro, o chefe, mas vai se desenvolver para servir. E vai desenvolver dons, recursos, talentos para isso. E quem vive assim nunca vai se exaurir daquilo que é o fundamental na vida, que é a presença do Espírito Santo. Como Jesus diz aqui nas parábolas que ele contou. Então ele fala dos tempos difíceis, mas quando ele quer falar de reavivamento e reforma, ele não vai emular isso através do terror. Ele vai dizer, só acontece isso na vida quando se ama. Quando eu amo, eu passo por um processo de revitalização espiritual. E quando eu passo por revitalização espiritual, toda a minha prática de vida vai ser diferente. Porque eu vou colocar em prática esse espírito do amor, do serviço, da valorização do próximo, da centralização de Deus na minha vida. E eu sei que você está aqui querendo isso. E eu quero que seja isso a verdade da tua vida, a realidade da sua existência no dia de hoje. Quero que seja assim para mim e para as pessoas que nós amamos também. E para que seja assim, quero convidar você a orar comigo agora nesse instante. Senhor Jesus, hoje recebemos a sua palavra. E sua palavra nos trouxe aqui um chamado para o amor, não para o medo, para o pânico, para nenhum tipo de condicionamento espiritual, comportamental, artificial que nasce do medo. Não. Nós queremos amar, porque sabemos que é o amor que mostra a verdadeira essência e característica daqueles que têm consciência dos tempos difíceis que estamos vivendo e daqueles que estarão em pé no dia da vinda do Filho do Homem. Nós queremos que esse amor esteja em nossa vida hoje, porque é apenas amando ao Senhor que nós vamos amar a sua vinda. E é apenas amando ao Senhor que a sua vinda vai ser esperança para nós. Nós queremos que seja assim. E eu peço que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vocês ouviram aqui o amém também dos meus cachorrinhos, né? Que vocês tenham um ótimo dia. Que você seja abençoado hoje na sua rotina, no seu trabalho. E que você tenha grandes bênçãos de Deus hoje derramadas sobre você e sobre as pessoas por quem você está orando também. E eu encontro vocês amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser, para o nosso dia 7, né? O 7º dia dos 10 dias de oração. O tema é Santuário Divino. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso para vocês também, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo dia, até amanhã, se Deus quiser.